Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal O Fundamento e vamos dar continuidade hoje na nossa playlist da Grande Tribulação. Vamos estar aí falando um pouco mais sobre as trombetas do Apocalipse. Nós vimos aí no último vídeo as 4 primeiras trombetas, sempre lembrando que essas trombetas estão dentro do livro fechado com 7 selos que só o nosso Senhor Jesus poderia abrir, né? Que João viu no céu que só ele foi achado digno, porque ele é o único santo, né? Então, que dentro dos 7 selos estão as 7 trombetas e dentro das 7 trombetas estão os 7 cálices da ira de Deus, que nós vamos continuar vendo aí nos próximos estudos. Então, a gente viu no último estudo as 4 trombetas primeiras, que foram, as 3 primeiras foram juízos de Deus sobre a terra no sentido da criação. Tudo que era terra, alimento, árvores frutíferas, vegetação, mar, água salgada, peixes, né, que morreram da água salgada, embarcações que foram destruídas por causa de um possível tsunami, com um meteoro, um cometa que vai cair nos mares. Também na terceira trombeta a gente viu que foi como uma estrela chamada absinto, ou um meteoro, enfim, algo que vai deixar as águas potáveis amargas, que vai levar muitos à morte, de acordo aqui ao que a gente estudou. E também a gente viu que a quarta trombeta já eram quícios, às vezes eu falo quício, gente, porque quício é espanhol, juízos de Deus sobre os astros, né? Lua, sol, estrela, então já são coisas cósmicas. Então, as 3 primeiras têm a ver com as coisas da terra, né? Principalmente que envolve alimentação, e a quarta com os astros já do céu. Então, a gente ficou de dar início hoje nos 3 ais que viriam a partir da quinta trombeta. Então, a gente viu ali no finalzinho do capítulo 8, né, que o anjo disse que viu uma águia no céu clamando em alta voz: ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa das últimas 3 trombetas que faltam tocar. Sempre que a gente vê na Bíblia a palavra ai, significa dor, significa espantosa dor. Então, o que será, hein, que Deus tem reservado para essas últimas 3 trombetinhas que a gente vai começar a estudar a partir de hoje? Então, se quiser aprender um pouquinho mais, com bastante detalhe, profundo nas escrituras, então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Antes de começar, eu já te peço que tu nos ajude aqui no canal, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando. Gente, vocês não têm ideia de quanto é importante que vocês façam isso. Tu que já é inscrito, eu te peço que tu venha dar uma olhadinha para ver se tu continua inscrito no canal, porque às vezes o YouTube tira inscrições, tira visualizações, tira likes. Então é sempre muito importante tu sempre verificar se tu já deu o seu like, se tu ainda está inscrito. Se tu não é, de repente tu tá aqui no canal acompanhando os estudos já há algum tempo, tu te interessa pelos assuntos do Apocalipse, assuntos sobre o novo nascimento, sobre salvação. Tu tá aqui acompanhando e não te inscreveu, te inscreve, é muito importante, porque esse aqui é o nosso meio de trabalho para divulgar o Evangelho de Cristo, que é o único meio de salvação. É o que eu sempre falo aqui para vocês. De repente, tu não tem essa facilidade de ensinar, tu às vezes pode até entender para ti, mas tu não consegue te expressar. Então, se tu compartilhar um vídeo como esse, ou como todos os outros, mais de 200 que a gente tem aqui no canal, tu vai poder aí levar
outras pessoas a ter o entendimento. Como eu recebo mensagens de pessoas agradecendo que está aprendendo o verdadeiro evangelho, que nunca ouviram estudos tão profundos assim. Então, é para ti que eu peço, nos ajude a compartilhar, tá bom? Tu vai ver como Deus vai te abençoar. Porque é isso que Deus espera da gente, que a gente compartilhe a verdade do evangelho, porque é o único meio de salvação. E meus amores, nós estamos vivendo os últimos dias nesse mundo, estamos estudando o Apocalipse, que são as coisas para o futuro, são as coisas para um futuro, mas é um futuro que quando João escreveu há 2000 anos atrás, ainda ia demorar um tempo. Mas agora nós já estamos vivendo as portas da grande tribulação, as portas do arrebatamento. Então a única coisa que ainda detém a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja e estourar o apocalipse na terra, a grande tribulação, ou as 70 semanas de Daniel na terra, é que o evangelho seja pregado para que os filhos, aqueles escolhidos, aqueles eleitos ainda venham ouvir e nascer de novo. Por isso Pedro fala lá numa epístola dele que nós, os filhos, podemos apressar a vinda do nosso Senhor. Como? Crescendo espiritualmente e pregando o evangelho. Então, por isso o canal conta com vocês, tá? O canal só conta com a ajuda de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, acompanha comigo, capítulo 9 de Apocalipse, e nós vamos começar com a quinta trombeta, o primeiro ai. E, meus amores, eu peço que vocês prestem muita atenção, porque não é um capítulo fácil de ensinar, tá? Sempre é bom entender e lembrar vocês o seguinte: João, o apóstolo do Senhor Jesus, que estava preso na ilha de Patmos por causa do evangelho, um senhor já com 85, quase 90 anos, teve a revelação desses fatos lá no século I. Que século a gente está agora, meus amores? Século 21. Então se passaram aí 20 séculos, 2000 anos. Então o pobrezinho do João não tinha o entendimento, não tinha a visualização de tudo o que existe hoje. Lembra lá naquela época, quando a gente vê filmes da época de Jesus, a gente vê que era tudo muito rústico, tudo muito pedra, tudo muito arcaico, tudo muito simples, principalmente no mundinho de João, tudo muito humilde, porque eles eram pescadores, eram pobres, então viviam em casinhas de pedra, tirando os reis que viviam nos palácios e os sacerdotes corruptos, falsos profetas que viviam em palacetes, viviam no ouro, na luxúria e na prosperidade. O povo judeu em si, com exceção de um ou outro, viviam na mais extrema pobreza. Então, não existia aquilo que existe hoje. A gente não precisa nem ir muito longe. Há 50 anos atrás, tem coisas que a gente tem hoje que há 50 anos atrás não existia. A gente já falou aqui dos celulares, dos equipamentos eletrônicos, né? Televisão, que tem aí há 50, 60 anos. Então, isso é para vocês entenderem. Se tem coisas que a gente tem hoje na nossa casa com maior facilidade, que há 30, 40, 50 anos atrás não tinha, imagina há 2000 anos atrás. Imagina João sendo levado para o céu, arrebatado no céu, olhando para a terra, para a geração que a gente está vivendo hoje, porque se crê e está provado nas escrituras que estamos vivendo a última geração, os últimos segundos nesse mundo. Então imagina João vendo o século 21 na visãozinha, no entendimento das coisas que ele conhecia. Que naquela época nem cavalo tinha muito, era um ou outro só. Os reis e os poderosos que tinham as suas vigas, a maioria das pessoas tinha era jumentinho. Até cavalo era escasso.
carros que existiam eram os reis, os imperadores romanos que tinham aquelas vigas de cavalos, porque até João vai descrever aqui nos próximos, nos textos que a gente vai estudar, que como carros de cavaleiros, mas eram o quê? Aquelas vigas, né? Que os soldados romanos que tinham aquele carrinho, aquela coisinha, aquela caixinha que eles subiam de pé em cima e os cavalos arrastavam, puxavam. Não existia tecnologia, não existia luz elétrica, não existia nada. Então imagina o pobrezinho de João vendo pleno século XXI. E aí, pobre, atordoado, carne e osso como eu e tu, e Deus fala, João, vem pra cá que eu vou te mostrar o que em breve vai acontecer. E em breve passou 2000 anos. E aí João começa a olhar, e de repente um cavaleiro branco, e de repente guerra, e de repente isso, e como isso. Então a gente vê essa jogada de João tentando transparecer, porque a ordem foi, escreve, aquilo que tu vê, escreve. Então João, naquela ignorância dele, naquele pouco entendimento, naquele pouco conhecimento, no pouco acesso a coisas, ele foi botando, vi como uma águia, vi como carros, vi como cavalos, e eram como assim a semelhança disso, e me pareceu ver um mar, e era como de cristal, e era colorido, e tinha tudo assim, pobrezinho, na escassez de argumentos dele. Ele tratou de deixar pra gente essa gloriosidade do livro do Apocalipse, e para Deus foi o suficiente. Para Deus foi o suficiente. Porque se Deus achasse que a gente precisasse de mais, Deus daria sabedoria para João escrever as palavras que nós teríamos hoje. Mas Deus disse é o suficiente. Por quê? Porque eu quero que os meus filhos estudem. Eu quero que eles corram atrás. Porque Bíblia não se estuda versículo solto. Bíblia se estuda de Gênesis e Apocalipse. Porque toda a verdade, a tua palavra é um conjunto da verdade. A soma da tua palavra é a verdade. A Bíblia é uma história só, como vocês sabem que eu sempre gosto de ensinar aqui de Gênesis e Apocalipse, mas cada livro da Bíblia tem uma pecinha desse quebra-cabeça que tu tem que chegar lá e juntar. E quando tu junta e encaixa direitinho, tu fala, que legal, formou uma figurinha, formou uma imagem, e no final forma uma coisa linda, o plano de salvação do nosso Deus e do nosso Senhor. Então Deus disse, João, escreve aí, e é o suficiente. E aquele que quiser entender, entenderá. E os entendidos entenderão. Quem são os entendidos? Aqueles que fervem as pestanas, fervem os miolos estudando. Os verdadeiros servos de Deus. Aqueles que realmente têm interesse de aprender e ensinar para os outros. Então, meus amores, então foi o suficiente para Deus o linguajar simbólico ali, não que seja simbólico o Apocalipse, não mal interprete o que eu acabei de falar. O linguajar não é nem simbólico, metafórico. Metafórico, quando tu quer falar de algo e tu dá exemplos daquilo que mais se parece. Então é um linguajar metafórico. Porque se eu falar o linguajar simbólico, as pessoas vão achar que eu tô falando que o Apocalipse é simbólico. E não, Apocalipse é literal. Foi aquilo que a gente falou no vídeo passado. Não tem como tu interpretar as pragas do Egito literal, os piolhos, as rãs, os gafanhotos, as trevas, o fogo caindo do céu com enxofre e saraiva sobre os egípcios, e chegar em Apocalipse, que inclusive as pragas são semelhantes, né? Como a gente viu, água virando sangue, fogo caindo do céu, as pragas são semelhantes, e tu dizer, não, em Apocalipse é simbólico, Apocalipse não é isso que quer dizer. Não combina, não bate. Então a Bíblia se interpreta, meus amores, literalmente de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. O que o João, tadinho, dentro da
pouca instrução que ele tinha, bom, pouca instrução, né, que ele tinha realmente, mas dentro do pouco conhecimento e entendimento, ele interpretou da melhor forma, da forma que ele mais pôde se aproximar da realidade para deixar para a gente. Por isso que eu digo, meus amores, não é fácil ensinar isso aqui. É um capítulo bem estranho. A gente vai falar de criaturas sobrenaturais bem estranhas, que inclusive dá vazão para vários tipos de interpretação, mas aí entra a interpretação literal e sempre pegando texto dentro de seu contexto e também outros textos que as escrituras podem nos auxiliar, tá bom? Então, capítulo 9 de Apocalipse, versículo 1, e eu vou ir lendo e vou explicando, tá? Pra gente ir seguindo uma sequência. Então, diz assim: a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Então, vamos lá. João está vendo os anjos, um do ladinho do outro, cada um com a sua trombeta. 4 já foram tocadas, 4 juízos de Deus, 4 castigos de Deus já caiu sobre a terra, e agora a gente parte para as 3 piores trombetas, que são os ais. E então João vê o anjo que toca a trombeta e ele vê um anjo caído do céu, uma estrela caída do céu, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe, mas aqui, meus amores, não está se referindo a uma estrela, como a gente viu, uma estrela meteoro, um cometa que vai cair nos rios e vai fazer as águas ficarem amargas. Não, aqui a palavra usada é a palavra anjo mesmo, anjo caído. Então aqui João está vendo um anjo caído, que muitos estudiosos do Apocalipse acreditam que seja o próprio Satanás. Eu não vou dizer que é o próprio Satanás, porque aqui Deus não dá o nome, anjo não dá o nome. Ele diz que viu uma estrela caída e a ele foi-lhe dada a chave do abismo. Mas ele não fala. Mas lá embaixo vai falar do nome de um anjo do abismo. E daí se dá o nome do anjo do abismo como destruidor, né? Apolion, e a gente já vai falar. Mas aqui não está dizendo. Se fosse o próprio Satanás, acredito eu que João escreveria, né? O anjo diria. E é Lúcifer que está ali, o próprio diabo Satanás. Como João vai falar mais lá na frente, quando ele quer se referir a Lúcifer e ao diabo, ele fala o dragão, a antiga serpente, Lúcifer, o diabo, Satanás, o acusador. Então ele usa o próprio nome, o diabo, Satanás, enfim. Aqui não, aqui simplesmente ele diz que está vendo uma estrela, um anjo caído no céu, do céu na terra. Ele não dá nome. Então, especular que é Satanás aqui é estar especulando, tá bom? Então, a gente vai interpretar literal como o texto fala. Uma estrela, um anjo caído na terra. E a esse anjo, que não é pouca coisa esse anjo, ele realmente é o anjo, porque para ele foi dada a chave do abismo. Que abismo é esse, meus amores? O inferno? Não. Meus amores, a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia de maneira correta, tá? Não se trata do inferno aqui. Aqui se trata do abismo. Inferno, no original, a palavra Hades, tá? Hades, a palavra original. E o abismo é o centro da terra, tá? Ou então mais conhecido como Tartaros, tá? No original grego. O inferno é aonde estão as almas das pessoas que já morreram condenadas porque não creram em Cristo. Seja da cruz de Cristo até os dias de hoje, quem morreram não crendo em Cristo, e do Antigo Testamento, da cruz de Cristo para trás, aqueles que não creram no Messias que viria. Então, estas almas destas pessoas que morreram,
estão no Hades, estão no inferno, traduzido para o português ou espanhol. No original grego, Hades. Tá dando para entender? Então, no inferno, meus amores, não existe demônios. Mas sempre me ensinaram que no inferno estão os demônios. Pois é, os falsos profetas que não entendem nada ensinaram para ti isso. Porque no inferno não existe demônios, tá, meus amores? No inferno estão as almas das pessoas que morreram sem a salvação, que morreram sem Cristo, que morreram inimigas, separadas de Deus, mortas espiritualmente. Então, essas pessoas estão no Hades, elas estão no inferno, aguardando a ressurreição final, depois do final do milênio, para então se apresentarem diante do trono branco de Deus para serem condenadas por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Quando fala lá em Apocalipse 20 que o inferno, né, as pessoas que estão no inferno serão lançadas no lago de fogo e enxofre e o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então o inferno é uma localização no centro da terra, aonde estão apenas as almas das pessoas que morreram sem salvação. Mas então o que é o abismo? Onde é o abismo? O abismo é um pouco mais abaixo do inferno. O abismo são as prisões das trevas aonde estão os demônios, aonde é a morada dos demônios. Veja, demônios não estão no inferno. Demônios estão no Tartaros, que é o abismo. E ainda existe o mais profundo do abismo, que é onde estão presos os anjos caídos de Gênesis 6. Aqueles que Pedro e Judas mencionam. Judas fala lá em Judas capítulo 1 e versículo 6. E aqueles anjos que não guardaram o seu estado original, estes Deus os tem encarcerados em abismos profundos para o dia do juízo. Tu pode ler isso aí em Judas. E Pedro também menciona estes mesmos anjos que ele fala, se Deus não perdoou nem os anjos que pecaram, os guardando, os aprisionando no mais profundo do abismo do Tartaros, no mais profundo do Tartaros, do abismo. É um lugar aonde estão reservados, presos, esses anjos caídos que não guardaram o seu estado original, que é os demônios, né? Demônios. Os anjos caídos de Gênesis 6, que são aqueles que se meteram com mulheres humanas, anjos de Deus que se materializaram em forma de homem para ter relação com mulheres. E daí toda a história dos gigantes, isso está lá em Gênesis 6. A gente não vai falar disso hoje, mas é só para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, uma coisa é inferno, onde estão as almas das pessoas que já morreram. Lá não tem demônio espetando alma, lá não tem nada disso, tá, gente? Lá no inferno estão as pessoas, sim, em tormentos, como fala lá em Lucas, né, que quando o rico morreu, ele foi para o inferno, no lugar que arde com enxofre e arder de dentes, aonde, né, ele é atormentado nas chamas, não por demônios, porque demônios não estão no inferno. Então a gente tem que aprender a meditar na Bíblia e não inventar história. Tá? Então o inferno é o lugar das almas que morreram sem salvação, sem Cristo. Tartaros, abismo, aonde é a morada dos demônios. Lembra do Gadareno? Quando Jesus expulsou a legião de demônios que estavam naquele Gadareno, e eles pediram
clamaram a Cristo para que ele não mandasse eles de volta para onde? Para o abismo. Eu não vou entrar aqui, não vou ler aqui com vocês, mas é um texto conhecido, né? Tu pode ler isso lá depois em Marcos, que ele fala assim, não clamaram a Jesus para que não os mandasse de volta para o abismo. Por quê? Porque o abismo é um lugar, é uma prisão de trevas aonde os demônios ficam quando eles não têm corpos para entrar. Porque demônios, para poder se materializar, eles precisam de corpos. Por isso que a gente vê as manifestações de demônios. Por quê? Porque os demônios precisam, são espíritos sem corpos, que precisam de um corpo para se materializar e agir, trabalhar, seja um corpo humano ou seja de animais. Lembra? Eles saíram de um corpo humano e pediram para Jesus para ir para o corpo de quem? Dos porcos. Então os demônios, eles são espíritos que não têm corpos. E eles precisam, para poder se manifestar, para poder agir e fazer as maldades deles, eles precisam entrar num corpo, seja de homem ou seja de animais. Então, a gente tem o exemplo aí. Então, o que eles pediram para Jesus? Não nos mande de volta para o abismo. Por quê? Porque se eles saíssem do corpo do gadareno e eles não tivessem nenhum lugar para ir, eles tinham que ir para o abismo. Por isso que quando tem aquela outra passagem bíblica também que fala que quando um demônio sai, ele sai, se ele voltar, ele encontrar a casa vazia, ele entra de novo. Por quê? Porque ele precisa de um lugar para morar, para ele poder se manifestar e fazer todas as suas maldades. Tá dando para entender? Esse nem é o assunto, não sei nem por que eu tô dando tanto detalhe, mas é que é assim. Quando a gente ensina, a gente não aguenta ficar de boca fechada. É uma coisinha vai puxando a outra, mas é importante vocês entenderem pra gente entender bem isso aqui, tá, meus amores? Então, vamos lá. Então, Hades, inferno. Hades é no grego, inferno para nossa tradução aqui, português e espanhol. Lugar das almas, dos homens que morreram sem salvação. Tartaros, abismo, o lugar aonde estão os demônios, aonde a habitação dos demônios, aonde eles moram, prisões aonde eles ficam quando eles não têm corpos para agir. E o mais profundo do abismo, que é aonde estão presos, encarcerados os anjos caídos. Veja que não são os anjos caídos que Satanás arrastou com ele. Não, não, não. Esses aí estão por aí, soltinho e coleando, como fala no México, por aí, junto com o pai dele, Satanás, fazendo um estrago, agindo nos governantes, tá? Nos poderosos deste mundo, né? Anjos, porque eles são cabeças. Inclusive tem um que cuida aqui do abismo. A gente já vai falar dele. E o mais profundo do Tartaros, o mais profundo do abismo, é aonde estão os anjos que pecaram, que se meteram, que se envolveram com mulheres. A Bíblia é muito clara. Gênesis fala deles, Pedro fala deles e Judas fala deles. Que esses demônios pecaram tão grandemente contra Deus, se misturando com as mulheres, e todo o ensinamento de bruxaria que os judeus que têm essa história contam, que Deus prendeu eles pro dia do julgamento. Eles vão sair do mais profundo do Tartaros, do mais profundo do abismo, direto pro lago de fogo e enxofre. Direto para lá, eles estão presos, tamanho o pecado deles, que eles vão sair de lá direto pro lago de fogo e enxofre, tá bom? E os demônios, essa prisão dos demônios, né, que é o abismo, é um lugar onde os demônios ficam quando eles não têm corpo para morar e para destruir, né? Então, aqui João está vendo
esse anjo, né, essa estrela, esse anjo caído com uma chave do poço do abismo, ou seja, esse anjo vai receber a autoridade, olha só, vou ler aqui para vocês. E foi-lhe dada, deixa eu ver, ó, também, ó, subiu e abriu o poço do abismo, foi dado a chave, e ela abriu o poço do abismo, e ela abriu, então vamos lá, Deus manda se entregar uma chave, a chave do poço do abismo, né, do lugar da morada dos demônios, para esse anjo caído, e deu autoridade para esse anjo caído abrir. Isso é para vocês verem por que será que aquela águia clamou em voz dizendo ai, ai, ai dos moradores da terra por causa do toque das últimas trombetas que faltam, meus amores. A terra vai começar a ver coisas sobrenaturais. Já era. Céu escurecendo, a lua, tal, mas ainda assim são coisas cósmicas que a ciência explica. Agora, o que a gente vai ver a partir de agora, isso aqui não tem explicação. Isso aqui, no máximo, os extraterrestres que o ser humano tenta inventar a cada momento, a cada rato está tentando inventar um extraterrestre, ou então, na nossa mais remota imaginação, os filmes de Hollywood, esses monstros, essas coisas que a gente vê. Só que isso é ficção, e isso aqui é a realidade, tá? Tá escrito, tá aqui, na palavra de Deus, tá? Então, a Terra vai ver coisas espantosas, inimagináveis, que Hollywood vai se quedar cortita, assim, tiquita em relação ao que essa gente que ficar no período da grande tribulação vai ver. Então ele fala assim, então Deus deu essa autoridade, e ele, a chave, né, que ele tinha, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, meus amores, muito provavelmente isso aqui, olha só, João está descrevendo para a gente que quando esse anjo abriu o poço do abismo, saiu uma fumaceira que escureceu todo o ar e todo o sol, ou seja, escureceu tudo, houve trevas, e era como um forno. Meus amores, o que lembra a gente? Na terra, João vendo, imagina João, naquela época, lá em Israel, que no máximo tinha lá, né, os morrinhos, o Monte Sinai, o Monte Moriá, os montinhos, mas não existia vulcão lá para os lados de Israel, né? Então João diz que vê como uma fornalha. Lá eles se fazia muito pão, né, em Israel. Então tinha os fornos e saía aquela fumaça. Tu assava o pão e era como a boca de um forno, saía fumaça para fora, né? Então João é como uma fornalha que sai uma fumaceira. O que remete a gente para isso senão a vulcões? O que sai de vulcão? Não é fogo, não é larva, não é fumaça, não é uma fumaça tóxica, que quando a gente vê esses vulcõezinhos pequenos, né, que entram em erupção e que causam grandes desgraças, ilhas todas, como a gente viu nesse, né, de uns 2, 3 anos atrás aí, que ficou meses ali saindo e escurecia tudo, e as pessoas tinham que sair, perderam todas essas coisas, porque a fumaça encerra tudo. Então, o que João provavelmente está enxergando aqui, está tratando de mostrar pra gente, era como uma fornalha, que saía muita fumaça, escureceu tudo. João tá vendo, meus amores, um vulcão entrando em erupção. Um vulcão soltando suas larvas e suas fumaças e escurecendo todo o sol e toda a terra. Imagina, levanta uma nuvem de fumaça negra, escurece tudo, e ainda mais sendo nível apocalíptico, então vai virar em trevas, o ar, tudo, vai acabar a luz do sol.
Então João está descrevendo para a gente que alguma coisa, que ele vê esse anjo recebendo essa autoridade para abrir o poço do abismo. O que vai acontecer nesse momento? Vai estourar, vai entrar em erupção provavelmente um dos grandes vulcões que estão adormecidos. Hoje nós temos vulcões como o Yellowstone nos Estados Unidos, que se ele entrar em erupção, mas já era América. Temos vulcões grandíssimos no México também, em outros lugares, mas hoje de maior potência, que eu acredito sinceramente que possa ser este aqui, tá? De Apocalipse 9, é o Yellowstone, eu acredito. Por quê? Porque é o maior vulcão que tem e ele está sempre se dando ar da graça. E aqui, esse anjo vai ter autoridade para ir lá e dar um pontapé, com a permissão, com a soberania de Deus, e esse vulcão vai entrar em erupção e vai escurecer toda a terra. Com a fumaça que vai sair, essa fumaça tóxica de enxofre que sai de vulcões. Então, e ele fala assim, e também, no versículo 3, também dessa fumaça tóxica que sai desse vulcão, que é como uma fornalha que João tá vendo, uma grande fornalha, tadinho de João. Ai, gente, queridinho, ai, que vontade de abraçar ele e dizer, João, obrigada por ter te esforçado ao máximo para deixar essa riqueza pra gente de detalhe no que tu podia. Uma fornalha, como uma fornalha assim, sabe aquelas fornalhas de pão assim bem grande que sai bastante fumaça? E João escrevendo isso, querido, gente, um senhorzinho de quase 90 anos. Ai, como eu tenho vontade de ver ele e agradecer ele, porque ele é um dos meus preferidos, porque ele escreveu o Apocalipse. E porque ele falou tanto do amor do nosso Senhor, né? O apóstolo do amor, João. Então, João tá vendo aí esse vulcão e ele diz que dentro desse vulcão... Gente, eu vou ficar com a folhinha só, para não ficar largando. É que já saiu, gente. A minha Bíblia tá despencando. Sinal que a gente estuda, né? Mas eu não me desfaço dela, porque tem tantos anos essa Bíblia, gente, tem tantas minhas coisas anotadas que eu vou com ela até Jesus voltar. Aí, quem quiser ficar com ela depois que eu subir, tá? Ai, Deus me livre, eu quero que todos vocês subam junto. Deus me livre, tô brincando, tá? Então, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, vamos lá. Então, João tá vendo essa fornalha gigante, um vulcão, no nosso linguajar de hoje, entrando em erupção, uma fumaça tóxica saindo, e ele diz que dentro dessa... Gente, os vulcões, eles têm contato direto com o inferno, com o Tartários, com o mais profundo do abismo. Porque da onde que vem aquele fogo? Do inferno, do centro da terra vem aquelas chamas, aquelas larvas, vem do centro da terra, onde está o inferno, aonde mais embaixo do inferno está o Tartários, está o abismo e o mais profundo do Tartários, as prisões eternas de Deus para os anjos caídos. Então sai daí essa fumaça tóxica e dentro do meio dessa fumaça vem quem junto? Os demônios, gente. Gafanhotos. Deus, João vê saindo do abismo como gafanhotos. Um
um bando de gafanhotos. E ele vem e fala, para a terra. E foi-lhes dado o poder para, como os que têm os escorpiões da terra. Ou seja, então esses gafanhotos que são demônios, e a gente já vai falar da descrição desses demônios, receberam, aqui mais uma vez a soberania de Deus reinando. Veja que o diabo, Satanás, os demônios, anjos caídos, seja quem for, não podem agir na vida de ninguém se Deus não permitir. Se Deus não der ordem, se Deus não autorizar e não der limites. Por isso que a gente volta, né, para seitas que ficam aí brincando de expulsar demônios e de chamar demônios, e que tu tá fazendo demônio, e vai pro inferno demônio, e tu tá amarrado o diabo, e eu não aceito o diabo, e amarro o diabo, e não aceito o diabo na tua vida, e porque... Diabo só age na vida de alguém, o diabo, na verdade, Satanás, nem se mete com as pessoas. Quem se mete com as pessoas são os demônios. Aí já começa errado, né? Quando vem aquela palhaçada de que manifestou Lúcifer, é o Lúcifer que está manifestado, meus caros. Lúcifer manifestado num corpo de uma pessoa. Ai. Só falso profeta para ensinar uma barbaridade dessa. Tá? Mas eu não vou nem entrar em assunto, porque quando eu entro nesses assuntos me irrita, porque é tanta mentira, é tanto engano, é tanta barbaridade para manipular as pessoas, para colocar medo nas pessoas e para manipular e para fazer as pessoas ficarem escravas. É duas escravidão. Ou a pessoa permanece escrava na mão do diabo e dos seus demônios, ou então a pessoa fica escrava de um altar, de uma seita fajuta, uma escrava nas mãos de lobos que querem devorar as ovelhas, nas mãos de falsos profetas. Então, o falso profeta ameaça a pessoa, atemoriza a pessoa, o diabo, os demônios. Aí as pessoas com medo do diabo, dos demônios, ficam presas na mão dos falsos profetas, escravizadas. É uma cegueira espiritual, é uma loucura, meus amores. Ai, como a gente ora para que as pessoas venham abrir o entendimento. Mas enfim, a Bíblia é muito clara que se lhes foi dado autoridade como de escorpiões para ferir os homens. Ou seja, esses demônios que saem desse vulcão que vai entrar em erupção, que saem do abismo, esses demônios, eles vão sair com a autorização de Deus, e eles vão agir com a autorização de Deus na terra. Por quê? Porque nós estamos nas trombetas do quê? De juízo contra a terra. Para pessoas, para moradores da terra, adoradores da besta, pessoas incrédulas, judeus incrédulos que rejeitaram o Messias, pessoas incrédulas que estão vivendo sobre a terra no seu pecado, desprezando tudo que é Deus. Então nós estamos vivendo o período da grande tribulação, não esqueçam, um período de juízo, de vingança, a ira de Deus sobre a terra e os moradores da terra. Então aqui Deus está dando autoridade. E olha só, e Deus fala assim, João continua falando assim, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Ou seja, o que o escorpião faz? O escorpião, quando morde, o escorpião é venenoso. Dependendo do escorpião, tu morre. E a gente já vai ver aqui que aqui a morte vai fugir das pessoas. Mas o escorpião, quando ele morde, as pessoas sentem uma dor ardida, uma dor tão profunda no corpo todo que é desesperante. As pessoas babam, sai aquela espuma branca da boca, as pessoas... Bom, mordida de escorpião, dependendo, é fatal, é letal, mata, vai paralisando todos os órgãos, vai parando tudo por dentro, gente. E essa foi a autoridade que foi dada para esses gafanhotos. Como gafanhotos? Né? Porque João disse que viu como era semelhante a gafanhotos, que saíram do meio dessa fumaça que sai desse vulcão do abismo, né? Então, ele diz assim, foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra,
nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, para ver como não eram gafanhotos literais, lembra da praga do Egito, dos gafanhotos, que quando vieram, devoraram toda a plantação, toda a erva verde, porque é isso que o gafanhoto faz, o gafanhoto come as ervas, come a plantação, né? Então, aqui a gente vê que João está falando que o que ele viu sair do abismo eram como gafanhotos, não eram gafanhotos. Tanto é que ele foi dado ordem para não tocar na vegetação, que era só para ferir os homens. E o detalhe, gente, que o gafanhoto que João fala, daqui a pouco a gente... Não, daqui a pouco eu falo. Quando eu chegar lá eu falo. Mais aqui para a descrição. Então, a ordem foi dada. Então, os gafanhotos saem, né, os demônios, que a gente sabe que são demônios que vão sair do abismo, saem em ordem, todos organizados, e a gente já vai ler isso na palavra de Deus. E foi dito, vocês não podem tocar na terra, na vegetação, até porque a vegetação já foi alvo da primeira trombeta, lembra? Terça parte da vegetação foi destruída na primeira trombeta. Agora aqui nós estamos na quinta. A ordem aqui foi, não toca na vegetação. Por quê? Porque ainda tem uma boa parte da grande tribulação dos últimos 3 anos e meio finais. Boa parte. Só aqui são 5 meses que esses gafanhotos, demônios vão agir na terra. Gente, o inferno vai estar na terra. O inferno não. O abismo inteiro, a terra toda vai ser um abismo. Um modo de dizer, né? O inferno na terra, né? Mas lembrando que no inferno não tem demônios. Mas os demônios vão estar na terra. Eles vão sair com um vespero de gafanhoto do inferno para agir. Do inferno não, do abismo para agir na terra. E a autoridade deles foi para ferir só os homens. Por quê? Porque eles não podem destruir a vegetação. Por quê? Porque ainda tem que ter comida para o resto, né? Um pouco ainda de comida para o restante do tempo que falta, né? Então, ainda é uma pequena misericórdia de Deus, né? Durante todos esses juízos, né? Até para aqueles que forem se convertendo, né? A gente acredita que é isso. Então, aí ele fala que era para ferir só os homens, como picadas de escorpião. Vamos ver? E fala assim, e que eram para ferir os homens, mas não aqueles que tivessem o selo de Deus na fronte. Tá bem escrito aqui, tá? No versículo 4. Não era para ferir as ervas, somente os homens, menos os homens que tem o selo de Deus sobre a fronte. Quem são os homens de Deus que têm o selo sobre a fronte, que a gente já estudou? Os 144 mil selados, que vão ser selados por Deus para poder pregar o evangelho durante esse período da grande tribulação. E aqui, meus amores, olha só. Aqui não está... Vamos lá, vamos ver. Muitos estudiosos do Apocalipse, quando chegam nessa parte aqui, eles dizem assim, que aqui a ordem foi dada para que aqueles que tivessem o selo de Deus, que não fossem feridos por esses escorpiões, por estes demônios, não fossem tocados por estes demônios. Ok, muitos acreditam que além dos 144 mil, aqui também estão incluídos aqueles que vão se converter, né? Ou seja, aqueles que já se converteram também não vão sofrer esse juízo. Mas a Bíblia não está falando isso aqui. Não está falando. A Bíblia está dizendo que não era para tocar, esses demônios estavam proibidos de tocar naqueles homens que tinham a marca do selo de Deus, com o nome de Deus na frente. Que a Bíblia é claríssima lá no capítulo 7 e no capítulo 14 que a gente estudou uns vídeos atrás. Aqui não está dizendo, e aqueles que se converteram. Não, a gente já falou também daqueles que se converteram no período da grande tribulação e que chegaram no céu. E olha só, vamos lá, vamos estudar um pouquinho?
Vamos entender um pouquinho aonde que eu quero chegar? Se a gente voltar no final do 7, quando João falou, quando o ancião perguntou, João, quem são esses que vêm da grande tribulação? E ele disse, são esses os que vêm da grande tribulação, né? Os de branco e tal, que vêm da grande tribulação. Daí ele fala assim, ó, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá o sol sobre eles e nem sentirão ardor algum. Olha só, quatro sofrimento, 4 flagelos terríveis que Deus, daqui que a gente estudou, que Deus vai enxugar as lágrimas deles. Vamos lá? Primeira, jamais terão fome, jamais terão sede, jamais o sol já não cairá sobre eles, ó, não cairá sobre eles o sol e nem sentirão ardor algum. Ou seja, essas 4 coisas aqui, esse povo que chegou da grande tribulação passou. Vamos vendo se vocês vão entendendo o que eu quero dizer. Por quê? Porque tem estudiosos que acreditam que os que forem salvos no período da grande tribulação não vão passar por isso aqui. Mas se a gente for com detalhes na Bíblia, a gente vai ver que sim, vão passar. Olha só, o que foi a primeira trombeta? Quem são, João, esses de branco? Os que vêm da grande tribulação, ou seja, que vão morrer nos 3 anos e meios finais da grande tribulação. As trombetas começam quando? Nos 3 anos e meios finais da grande tribulação. Então, o que foi a primeira trombeta? Fome, né? Vegetação. Terça parte da vegetação se queimou. As pessoas vão morrer de fome. O que foi a segunda, a terceira trombeta? A primeira, vegetação. A segunda, peixes do mar, né? O que foi a terceira trombeta? Água potável. Sede, as pessoas vão morrer de sede. As pessoas morreram porque as águas ficaram amargas. O que foi a quarta trombeta? O sol não se escureceu? Não foi quando a gente lê o resumo do Apocalipse do 6º selo que o sol cairia, que as pessoas seriam cozidas pelo calor do sol, né? O sol cairia, ou seja, vai ficar muito mais potente o calor do sol sobre a Terra. A gente até falou, a gente se fala muito de aquecimento global hoje, mas nesse período aqui o sol vai queimar. Então, a quarta trombeta está falando do sol. O sol não vai brilhar mais, a lua não vai mais dar luz. E a quinta trombeta está falando de uma dor, de uma ardência terrível, que as pessoas vão pedir a morte. Uma dor insuportável, uma dor terrível. E não foi exatamente esses 4 flagelos esses que vêm da grande tribulação, Deus disse que eles não vão mais ter sede, não vão mais ter fome, o sol não vai mais cair sobre a cabeça deles e eles não vão sentir mais ardor algum. Então, de acordo com isso, e detalhe, quando a gente vai estudar mais para frente, o cálice da ira de Deus, lá sim é específico. O cálice da ira de Deus para os moradores da terra, adoradores da besta. Aqui não está falando que são moradores da terra, adoradores da besta. Aqui está falando que foi dado ordem para eles ferir os homens. Menos os que têm a marca de Deus na fronte, que são os 144 mil que vão estar evangelizando. Então, a gente tem que aprender, meus amores, a meditar nas escrituras. Por quê? Porque senão vai ficar parecendo que as pessoas não vão passar por esse juízo aqui. E elas vão.
A Bíblia é clara. O que as pessoas que se converterem no período da grande tribulação não vão passar? Aquelas que resistirem vivas até lá, né? Que vão conseguir escapar, fugir, não vão morrer de fome nem de sede, vão conseguir fugir da marca da besta, do anticristo, enfim, da polícia, enfim, né? Dos soldados do anticristo. O que essas pessoas não vão passar? Pelos 7 últimos flagelos, que são as copas da ira de Deus. Essas são específicas para os adoradores da besta, para o anticristo, o falso profeta e os adoradores da besta, aqueles que já têm a marca. Aqui não, trombeta não. Então é para que fique claro, meus amores, porque, meus amores, não se esqueçam, aqui a gente não está falando de gente santinha, assim como a gente também não é, mas nós somos salvos pela graça. Essas pessoas que ficaram na grande tribulação não quiseram a graça, desprezaram a graça, e elas vão ter que pagar com a vida. E o pagar com a vida delas elas vão ter que morrer de fome, de sede, o sol queimando a cabeça delas, e as dores da guerra, morrer por guerra, morrer mártir, não aceitando a marca da besta, e morrer com a perseguição que vai existir aqui dos demônios. Meus amores, é a realidade, não se esqueçam. Essas pessoas que estão aqui são pessoas que rejeitaram o evangelho, ficaram para trás. Ou melhor, são pessoas que, claro que sim, fique claro que a gente estudou na última vez, são pessoas que rejeitaram o evangelho e que vão aceitar a marca da besta, enfim, e são pessoas que nunca ouviram o evangelho, que a gente falou, nunca ouviram, e elas vão estar aqui e vão se converter pela pregação dos 144 mil, e aqueles poucos sinceramente enganados que preferiram continuar na sua acomodação ali e também ficaram para trás, né? Que a gente viu que são os falsos crentes, que são sinceramente enganados. Tudo isso a gente já estudou. Então, não são pessoas inocentes, foram pessoas incrédulas, descrentes, que ficaram para trás e vão ter que pagar com a vida. Então, a gente não pode colocar coisas na Bíblia onde não tem. Então, muitos estudiosos acreditam que aqui, quando fala que foi dada autorização para eles não tocarem nos que têm a marca de Cristo, que está incluído aqui os que forem sendo salvos. Aqui está dizendo aqueles homens que têm a marca de Deus na frente, que a gente viu que são 144 mil judeus. Então, aqui, inclusive aqueles que forem salvos vão ser perseguidos por estes demônios. É o preço que vai ter que ser pago, meus amores. É o preço. E os juízos de Deus são verdadeiramente justos. É justo. É justo. Lembra que a grande tribulação é para Israel? Lembra que eles crucificaram o Messias? Lembra que eles rejeitaram e sempre fizeram o que era mal? A condenação é justa. Tá? O que diferencia, aí sim, a partir dos cálices da ira de Deus, aí lá sim, lá em específico, lá todos os que se converterem no período da grande tribulação, que ainda estiverem vivos, já aí não. Aí eles de lá, eles já não vão ser mais atormentados com a ira de Deus. Lá vai ser só para anticristo, falso profeta e adoradores da besta. Então é importante entender isso aqui, tá? Muito importante. Aqui todo mundo vai passar por isso aqui. Tanto é que eles não vão sentir dor mais nenhuma no céu. A dor que eles vão sentir desses picões aqui fora as doenças, as pragas, as pestes, isso aqui vai ser como uma praga, como uma doença, né? Porque as pessoas vão pedir a morte. Quer ver? Vamos continuar lendo? Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Terrível vai ser a dor desse veneno, desses demônios que vão sair do abismo, que vão picar os homens, que vão atormentar,
que as pessoas vão pedir a morte. Os adoradores da besta, que já tem a marca da besta, os incrédulos que não querem saber de Jesus mesmo, que não querem saber de Deus, que mesmo ouvindo os 144 mil pregar, continuam no seu pecado, que a gente vai ver no próximo vídeo. Esses aí vão procurar se matar. De tanta dor, vão procurar se matar, mas eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Eles vão tentar se matar de tudo que é jeito, mas eles não vão conseguir. Por quê? Porque foi dada autoridade para eles de não matar, só atormentar, só ferir. Então, e aqueles que já estiverem convertidos vão gemer, esperando a morte. Ah, se eu morrer, pelo menos eu vou pro céu, né? Porque já tá salvo. Mas não, a morte fugirá de todos. Por quê? Porque é um castigo que eles têm que passar. 5 meses deste castigo, 5 meses desse juízo de Deus. Ai, Deus é injusto. Deus é injusto? Olha para a cruz. Olha para a cruz e me diz quem é que é injusto aqui. Lembrem-se, aqui a gente não está falando de gente linda, perfeita. Estamos falando de pecadores que mereciam o inferno, como eu e tu também. Mas nós fomos salvos pela graça, porque confiamos em Cristo. Eles não. Eles crucificaram Cristo. Tá dando para entender? Então, a gente não pode julgar Deus. Deus o livre. Mais um pouco para frente fala que os juízos de Deus são verdadeiros e são justos, corretos. Então, eles pedirão a morte e a morte fugirá deles, não vai ter tormento. Sabe, às vezes quando a gente tem uma dor, eu não sei se vocês já tiveram uma dor forte, que vocês, meu Deus, ai, eu prefiro morrer, meu Deus, me leva, me leva. Eu já falei isso. Quando eu tive pedra na vesícula, gente, é uma dor terrível. Eu imagino isso aqui, uma ardência, uma dor que tu não, que a gente chega, desculpa lá, vomitar de tanta dor. Eu pedi para Deus a morte. Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Agora imagina demônios. A picada como de escorpião. O escorpião, quando pica, não sei, né? Graças a Deus, nunca fui picada por um escorpião. Ao contrário, fui livrada de ter sido picada por um escorpião, pelo meu Deus. Ai, até me emociono de lembrar. Mas dizem, quem já foi picado por escorpião e sobreviveu, que o veneno do escorpião vai fechando o teu pulmão, né? Vai fechando tudo aqui, ó, e tu não consegue respirar. Então essas pessoas vão ficar agoniadas sem ar. Sem ar. Muito provavelmente pessoas riquíssimas, podres de rica, que vão ficar sem ar. Tipo esse bichinho verde que nós tivemos aí, né? Uns aninhos aí, né? Atrás, que as pessoas, não importava se era rico, pobre, a raça que fosse, morriam sem ar. Vai ser mais ou menos aqui, porque dizem que o veneno do escorpião, ele fecha, né, aqui o pulmão, essa parte aqui, tu não respira. Então, isso é o que eles vão passar, tá? Sem contar a dor que vai gerar. Né? Então, eles vão querer a morte. Gente, que coisa terrível, né? No ponto da pessoa querer a morte, as pessoas vão tentar se matar e não vão conseguir. Além de já estar sofrendo com as picadas desses demônios, né? Com o tormento desses demônios, ainda vão tentar se matar, vão se quebrar ainda muito mais e não vão morrer. Não vão morrer, por quê? Porque a morte vai estar de férias. A morte vai estar de férias. Desde de Gênesis 4, com a morte de Abel, de lá para cá a morte nunca descansou. A morte e o inferno não se saciam, não se fartam. Sempre a morte trabalhou. Sempre a morte trabalhou. E a morte vai ser lançada no inferno também. E aqui, tamanho o juízo dessa trombeta, desse ai! Demônios, gente, demônios atuando na vida das pessoas diretamente. Tamanha vai ser a dor que eles vão querer a morte e Deus vai dizer: morte, obedece. Fica aí no teu cantinho por 5 meses, porque quem é que manda na morte? Quem é
que tem a vida e a morte nas mãos? Deus, o único soberano. 5 meses a morte vai ficar só na moita, assistindo o estrago dos demônios. Faminta, louca para atacar, mas ela vai ser impossibilitada por Deus, incapacitada por Deus, e ela vai obedecer. Então, fala assim, versículo 7, o aspecto dos gafanhotos, veja que, né, que esses demônios que saem, que João descreve como gafanhotos, né, era o que mais parecia um enxame de gafanhotos. Ele fala, o aspecto desses gafanhotos era semelhantes como cavalos preparados para a peleja. Preparados para a peleja. E o interessante é que assim, ó, João usar o termo gafanhoto, até mesmo o próprio Deus, né, pela sabedoria, para poder fazer um paralelo com a praga do Egito, do gafanhoto, mas aqui é como gafanhotos, não eram gafanhotos, pareciam gafanhotos, mas João diz que vê eles ordenados como cavalos para a guerra. Mas o engraçado é que a Bíblia nos diz que os gafanhotos, eles não têm líderes. Os gafanhotos, eles não têm líderes e eles andam organizados. Sabe onde é que a gente lê isso? A gente lê isso lá em Provérbios. Deixa eu procurar aqui. Provérbios. Vou ler para vocês. Provérbios 30, deixa eu ver. Provérbios 30, 27. Diz assim, ó, Provérbios 30, 27. Os gafanhotos, olha só, não tem rei. Não, peraí, ó. Não, primeiro eu vou ler o início, que é lá no 24. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. Olha só, a descrição de Salomão falando dos gafanhotos. Tem 4 coisas e uma delas são os gafanhotos. Elas são pequenas na terra, mas elas são super sábias. Aí ele fala da formiga e ele vem e fala, os gafanhotos não têm rei, ou seja, gafanhotos não têm líder. Contudo, marcham todos em bando. Ou seja, tu vê um enxame um enxame de gafanhoto e eles não têm um líder na frente deles, mas eles vão todos certinhos, em bando, todos em irmandade, unidos, com um propósito. Destruir a plantação do povo aí, né? Eles têm um propósito, destruir a plantação do povo. Então, mas eles vão unidos num propósito só e atacam. E aqui João diz que vê como gafanhotos armados, em bandos, unidos como cavalos prontos para a guerra, determinados. Eles têm um propósito. Qual é o propósito? Atacar os homens, ferir os homens durante 5 meses. E aí ele vem e fala assim, preparados para a peleja, na sua cabeça havia como coroas, parecendo coroa de ouros. Então João viu alguma coisa na cabeça desses que pareciam gafanhotos, tipo uma coroa. A coroa nos remete à autoridade, vitória, né? Um rei vitorioso, um rei, um líder, né? Então, vitória, coroa nos representa uma vitória, recebeu uma vitória. Então, a gente vê que esses gafanhotos estão preparados com a autoridade de Deus para vencer. Eles vão ferir as pessoas e não tem como escapar, a ponto de nem a morte conseguir vencer eles, porque a morte não vai matar. Eles vão ferir e as pessoas vão permanecerem vivas, sofrendo. E ele vem e fala, coroas como de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Gente, vamos ler toda a descrição e depois eu comento sobre isso. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho dos carros de muitos cavalos
quando correm a peleja. E tinham ainda cauda como de escorpiões e ferrão, e na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então vamos lá, vamos falar um paralelo aqui da descrição desses aparentemente gafanhotos. Então João vê esses demônios que saem do abismo, o tocar da trombeta, e esses gafanhotos, eles estavam em bando, todos alinhados, todos preparados para atacar os homens, né? Cavalos postos, né? Para peleja, cavaleiros, quando eles estão prontos para peleja, eles não têm medo, eles vão. O capitão fala, vai, e eles sai galopando. Então aqui João não está vendo cavalos, ele está vendo demônios preparados como cavalos, preparados para agir sem medo, com coragem. Por quê? Porque foi dada autoridade para eles e eles têm um propósito e eles vão cumprir perfeitamente aquele propósito. Lembrem-se, são demônios. Só que o engraçado é que João começa a descrever a aparência desses demônios, que eles têm couraças, que eles têm cabelo como de mulher, que couraças que eles são indestrutíveis, né? Que não vai ter como atacar, não vai ter arma humana, e eles são indestrutíveis, e eles têm coroa na cabeça, e eles têm a cara de homem. Gente, que criaturas são essas? Por isso que eu disse no início, são coisas sobrenaturais. Lembrando, demônios precisam de corpos. Precisam de corpos para se materializar. Demônios são espíritos e eles não são fantasminhas camaradas. Eles precisam de um corpo para incorporar. Seja de homem ou seja de animais. Aqui a gente sabe que esses demônios não podem incorporar em corpos de homens. Por quê? Porque o alvo deles são os homens. Não tem como uma legião de demônios sair do abismo e entrar em homens e ferir eles mesmos. Porque eles vão ter que estar ferindo as pessoas por 5 meses. Tá dando para entender? Então aqui a gente vê que esses demônios que vão sair do abismo, eles não vão entrar em pessoas, mas em alguém eles têm que entrar, em alguma criatura eles têm que entrar. Gente, que criatura é essa? Que espécie, que animal é esse? Que coisa macabra é essa? Que João diz que tem cara de homem, cabelo de mulher, dentes de leão, uma fúria, como coroa, como vitorioso, com arrogância, impetuoso, né? Coroa representa autoridade. E que ele tem essa aparência, essa couraça indestrutível. Gente, que bicho é esse que João está descrevendo pra gente e que nem a gente consegue discernir? Por quê? Porque a gente sabe que demônio precisa de um corpo para manifestar, seja de pessoas ou de animais. Se os homens não vão estar disponíveis porque os homens são o alvo deles, o que vai ser essas criaturas? Monstros criados, genéticos criados, que a inteligência humana, robôs não. Robôs não. Porque tem gente que fala, pode ser que seja drones, helicópteros, aviões. Não, nada disso, porque são coisas racionais, coisas que receberam criaturas que receberam ordens de Deus. Vocês não vão tocar na vegetação, vocês vão atingir homens. Então, são pessoas, são criaturas que vão ter o discernimento, e tem cara de homem, cabelo de mulher. Então as pessoas começam a dizer, porque o cabelo de mulher representa sedução, porque o cabelo... Não, gente, isso aí é especular. Isso aí é especular. Isso aqui vai ser alguma mutação genética, alguma coisa, alguma espécie, algum animal, alguma coisa, sei lá, diabólica, satânica, que a gente não sabe.
que esses espíritos, desses demônios vão invadir o corpo dessas criaturas e elas vão atacar. Só sei que eles têm cara de homem, cabelo de mulher, corpo como de gafanhoto, cauda de escorpião, ferrão de escorpião, ferem como escorpião, uma couraça indestrutível que não vai ter inseticida que vai matar, não vai ter bomba de exército que vai conseguir destruir, porque durante 5 meses eles vão atacar com a autorização de Deus. Que bicho é esse? Quem sabe? Não sabemos. João deu a descrição e hoje a gente não consegue imaginar nenhum bicho com essa descrição. Sabemos que pessoas não são, porque as pessoas vão ser o alvo deles. Então não teria como um demônio manifestar, incorporar num corpo humano para ferir ele mesmo. Não tem como. Então esses demônios têm um alvo fixo. Homens, vocês vão atacar os homens, ferir eles por 5 meses. Então, esses demônios vão incorporar corpos de criaturas que quem sabe se Deus, o que será isso? Criaturas sobrenaturais, genética, criações, mutações genéticas que o homem, na sua sabedoria diabólica que converteu, pode estar criando e a gente nem sabe? Pode ser. Então, isso aqui, quem ficar para trás, depois me conta. Tá bom? Ai, gente, eu falo assim brincando, tá? Mas é porque tem coisas que realmente só quem passar por isso vai saber, né? Então, vai ser terrível, gente. Vai ser terrível. Por isso, a águia disse, ai, dos moradores da terra. Vão querer a morte e a morte vai fugir. E aí ele fala assim, tá vendo como não são gafanhotos? Mais uma prova de que não são gafanhotos. Por quê? Porque a Bíblia fala que os gafanhotos não têm rei. Não tem. Olha como a Bíblia é linda, né, gente? Tanto detalhezinho, né? Acabei de ler para vocês lá em Provérbios que Salomão fala que os gafanhotos não têm rei, mas eles andam unidos em bando, com um único propósito, organizados. E aqui ele fala assim, ó, tinham sobre eles, né, depois de 5 meses, né, que fala ali que eles têm 5 meses de autorização para ferir a terra, e ele fala assim, ó, tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Então, existe um anjo que é o anjo do abismo, né, o anjo do abismo e do mais profundo do abismo, do Tartarus, que se chama Apolion em grego e em hebraico Abaddon, que é o destruidor, né? Em algumas traduções diz, né, destruidor. Aqui na minha não tem, eu anotei aqui, não sei se a tua tradução tem aí, né, que é considerado o destruidor. Então, muitos acreditam que esse aqui são mais 2 nomes dados a Satanás, né? Se é ou não, isso aí eu não sei dizer para vocês, tá? Eu não vou falar aquilo que não me consta. O João é muito claro quando ele fala o dragão, a antiga serpente, Satanás, o adversário, o diabo, o acusador, Lúcifer, né? O ser de luz criado. Todos esses nomes aí a gente sabe que tem Satanás. Agora, aqui não está dizendo novamente, assim como não fala lá em cima, que é Satanás, aqui também está dizendo que eles tinham como rei, né? Ou seja, eles vão ter um líder, estes demônios vão ter um líder governando eles, dando instruções. Então, esse rei é o anjo do abismo. O anjo, né? É um anjo. É um anjo. Aqui não é um gafanhoto, ou seja, mais um demônio. Não, aqui é um anjo caído, que é o anjo do abismo chamado Apolion ou Abaddon. Então, alguns dizem que é o próprio Satanás. Não me consta.
Porque aqui ele não está dizendo, e aqui é o diabo, Satanás, que também tem um nome. Não, aqui está falando que é um anjo do abismo, né? Um anjo que toma conta do abismo, que tem esse nome. Então, para mim, me consta o que a Bíblia fala, o que os discípulos falaram, né? O que os discípulos disseram. João falou, Satanás, a antiga serpente, o acusador, o adversário, o diabo, Lúcifer. Beleza, todos esses aí são nomes atribuídos a Satanás. Apolion e Abaddon, aqui está muito claro para mim. Simplesmente um anjo, claro, um anjo caído, muito poderoso, que é o chefe, o líder deles, né? Então, de repente, um dos anjos caídos mais poderosos que tinham na hierarquia no céu, que caiu junto com Lúcifer e que está aí cuidando, né, do abismo aí, né? O líder deles lá. Então, e aí diz assim, no versículo 12, o primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Mais ainda? Mais ainda. Gente, literalmente o abismo na terra. No linguajar humano, o inferno na terra. Mas como agora vocês já sabem que o inferno não é lugar de demônios, que o inferno é simplesmente o lugar das almas, que o lugar dos demônios, de acordo com a própria escritura, é o abismo, e o dos anjos caídos é o mais profundo do abismo, né? O Tartarus, o mais profundo do Tartarus. Então, vocês já sabem que no inferno não tem demônio. São só a alma das pessoas que estão lá esperando, aguardando para ressurreição do último dia, para ser lançados no lago de fogo e enxofre, como também o abismo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, como o inferno vai ser lançado, como o Tartarus vai ser lançado, enfim. Então, meus amores, cruel, né? Tudo isso, triste, tudo isso que está prestes a acontecer, né? Pois é, gente, por isso que a gente tem que evangelizar, a gente tem que gritar aos 4 cantos a história do Filho de Deus, falar do nosso Senhor Jesus, falar de Cristo e esse crucificado, para que as pessoas venham ouvir o Evangelho e nascer de novo. Então, por isso que a gente não pode ficar calado, a gente tem que fazer a nossa parte. Tá bom, meus amores? Então, eu acho que é isso. Ficou alguma coisa para trás, a gente complementa na próxima trombeta. Então, nós entramos no próximo vídeo, na 6ª trombeta, no 2º ai. Meus amores, Deus abençoe vocês. Até a próxima.